Acho que não estava ao vivo, mas vocês estão aqui na Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. É a nossa segunda live. A primeira foi sobre compulsão. Aqueles que não puderam assistir, tiverem interesse, ela está disponível no vídeo, né? Em vídeo. E também lá no YouTube existe a coletânea de apostilas virtuais. A número 1, ela é sobre compulsão, ok? A escola, quando eu fundei, em 10 de julho de 2013, ela sempre teve como objetivo reunir buscadores de si mesmo. Ou seja, pessoas que têm interesse no seu próprio crescimento. O que está acontecendo atualmente é que nós estamos impedidos, né, de fazer esse trabalho presencial, que as palestras são mensais, né? Todo início de ano nós divulgamos um programa, a escola também de encontros, que são momentos de desenvolver temas, fazer perguntas e respostas, e também constelação familiar, com figuras e outros, né? Também existe na escola o workshop. E o workshop é interessante porque são momentos, né, em que as pessoas ficam por 6 horas trabalhando com a constelação familiar, seus temas, né? Esse é um trabalho bem específico. E temos também na escola a formação para terapeutas, para pessoas que queiram ser consteladores familiares, de famílias, ou pessoas que desejem conhecer melhor a Escola Exemplo Vivo e o método Exemplo Vivo. Boa noite a todos que estão entrando. Fico feliz com a presença de vocês. Hoje eu vou falar exatamente sobre assédio, abuso e bullying na família e nos relacionamentos, como reconhecer e o que fazer. Bom, antes de falar de abuso, assédio e bullying, eu gostaria de falar um pouco do que leva uma pessoa a suportar assédio e bullying. Bom, o motivo principal... Oi, Marcelo. O motivo principal de uma pessoa aceitar... Bom, às vezes, quando a gente vê, a mulher apanhou, né, porque precisa do dinheiro do marido, porque ela tem filhos e tal. Bom, eu não posso entrar aqui, nem é meu objetivo, nos motivos porque uma pessoa aceita, especificamente aquela pessoa, um assédio, um abuso, um bullying. Bom, eu não vou entrar realmente nisso. Mas eu quero dizer a vocês que é o grande, né, modo de acontecer que me faz, né, ser indulgente, aceitar, contemporizar, dar desculpas, essas coisas que nós estamos falando, muitas vezes, a maior parte das vezes, quando você vai esmiuçar, não é só um objetivo pecuniário, porque ela não tem dinheiro, que precisa, não. A maior parte das vezes nós estamos diante de codependência ou de dependência, enfim. Então eu tenho uma dependência financeira, isso já me leva a ser mais condescendente. Mas tirando essas questões mais concretas, eu quero falar da codependência emocional, né? O que é isso? Codependência emocional é quando eu e o outro somos um. Então eu preciso dessa pessoa como o ar que eu respiro. Eu preciso estar com ela. Eu não consigo sair da relação porque eu estou envolvida emocionalmente. Claro que eu espero que vocês entendam o seguinte, que isso vai de menos infinito a mais infinito. Existem gradações. Eu estou falando genericamente. E genericamente é assim que acontece.
né? Eu entro num processo de depender, de codependência do outro e preciso do outro como ar que eu respiro. Essa forte dependência pode ser transferida para trabalho, para um amigo. Como nós estamos falando aqui de relacionamentos bem abertos, eu quero sair também um pouco só da codependência do familiar e da família. Eu quero entrar um pouco no trabalho, em outras questões que me levam a uma codependência. Bom, o que acontece? Eu tenho com o outro uma relação que eu não consigo sair dela. Bom, tudo que me prende a alguém, a algo, né, estabelece uma relação de codependência. Eu não tenho mais como sair disso. Eu não vou conseguir sair disso. Bom, essa situação nos leva a pensar, então, por que uma pessoa aceita um abuso, né? Se vitimiza diante de um abuso, e por que ela não denuncia, e tudo isso que a gente ouve falar na mídia. Bom, eu vou pegar aqui umas definições que são de dicionário, simplesmente, para nós falarmos precisamente do que é assédio, abuso e bullying. Bom, assédio, segundo os dicionários, é insistência inconveniente, persistente, duradoura em relação a alguém, perseguindo, abordando ou cercando essa pessoa com declarações, propostas, pretensões. Então, é algo que é sistemático, acontece sempre, tende a acontecer. Vamos começar a falar assim, tende a acontecer sistematicamente. Bom, se alguma coisa que está fora do meu limite me atinge, porque eu não disse que eu aceitaria, aquela história, será que disse não? Né? Eu não disse que não aceitaria. Essa pessoa, por estar diante de uma pessoa que assedia, né? Tem a palavra em inglês que é stalker, né? que procura, que vai, que persegue insistentemente, apesar de um não, isso está configurando o assédio. Bom, o que está acontecendo agora que, né, feminicídio, muito feminicídio, né, as pessoas estão entrando em contato com esse número absurdo de mulheres que são mortas, né, por motivos de feminicídio, né? Bom, o que acontece é simples, né? Agora a mídia divulga muito mais, agora muitos mais temos mais consciência de que isso estava oculto, acontecendo nos bastidores, de uma forma fora do nosso controle. A Lei Maria da Penha, quando foi feita, né, ela foi feita para as mulheres para mulheres que poderiam se proteger de abusos e de violências, né? A própria Maria da Penha sofreu um abuso do marido, enfim, portanto, e esse abuso foi tamanho, né, que ela ficou tetraplégica. Então, é o que eu estou falando, eu não vou aqui pretender fazer uma gradação, porque eu posso ser assediado por um pretenso elogio, não é? Um pretenso elogio, que por trás daquele elogio tem todo um contexto de inconveniente para mim. É inconveniente para mim. Aquilo eu não pedi, eu não disse que queria, né? Então, se eu não consentir, não é alguma coisa que esteja dentro do meu limite, né? E passou do limite. Foi não consensual. Eu não disse que eu queria aquilo. Então, ser assediado, normalmente, e aliás as três coisas, né, o assédio, o abuso e o bullying, normalmente configuram relações que não são igualitárias.
Porque a superioridade de alguém sobre alguém facilita o acontecimento de assédio, abuso e bullying, normalmente, né? Então existe assédio quando eu estou assim, no relacionamento igualitário, mas existe muito assédio que é assim. E por que que o outro tomou esse lugar de superioridade? Simplesmente porque ele está no meu trabalho, ele é um chefe, ele é um superior, ou ele está na minha família e eu dependo dele, dessa pessoa para viver, né? Ou essa pessoa simplesmente tem traços em sua personalidade que quando eu olho me deixa numa posição inferiorizada. Bom, essa é mais ou menos a ideia. Nunca existe assédio e abuso e bullying numa relação igualitária. Dificilmente. Quando você vai olhar, a relação não é igualitária, ela não é lado a lado. Bom, então o assédio pode ser em casa, né? Eu posso assediar uma pessoa porque é insistência e inconveniente, né? Então o outro não disse que eu podia fazer. Então essa insistência ficou inconveniente. Bom, vamos para a definição de abuso. O abuso normalmente ele faz um efeito maior porque a palavra é muito forte, né? Uso excessivo e prejudicial de atribuições ou poderes. Voltamos àquela questão de ter o poder. Coisa ou situação que aborrece ou desgosta, né? E pode ser feito por abuso de autoridade, abuso de confiança, abuso de poder, abuso de religião, abuso de direito, né? Então esses abusos, né, de novo reforça aquela ideia de muitas vezes eu me sentir inferior e por isso permitir que o abuso aconteça. Bom, o bullying, que normalmente é mais citado, né, nas escolas, enfim, mas vamos ver se pode acontecer também entre colegas de trabalho. Bullying, forma de violência verbal ou física, ela acontece de modo repetitivo e persistente. Quer dizer, reparem que nos três casos existe uma persistência. Não é uma coisa que acontece uma vez, né? A pessoa faz e volta a fazer, né? É um padrão de comportamento. Então, de modo repetitivo e persistente, direcionado ao atingir os mais fracos, de modo a intimidar, humilhar ou maltratar os que são alvos dessas agressões. Bom, a agressão aí vamos entender, né? Normalmente as pessoas olham para esses comportamentos abusivos, assédio, abuso e bullying, de uma forma assim física, né? Ah, existe uma questão física, bateu, né? Ou uma coisa bem concreta. Na verdade, nem sempre os abusos físicos, olha, eu não estou advogando violência, né? Mas eu preciso dizer que nem sempre os abusos físicos, com violência ou não, aí sexual, por exemplo, se nós quisermos falar disso, são os piores, né? Existem abusos emocionais, abusos mentais, abusos energéticos, abusos espirituais, abusos morais, né? Então, um abuso moral, muitas vezes, né, se eu sou apontado numa fraqueza minha, ou se eu sou cobrado porque eu não consegui fazer, né? Isso acontece muito na adicção de droga. A pessoa tenta uma vez, não consegue, tenta outra vez, não consegue parar. E aí todo mundo aponta o dedo. Esse apontar de dedo, muitas vezes é um assédio. É uma insistência, né, permanente de
que haja uma modificação que o outro não consegue fazer. E isso pode levar, né, a muitos transtornos. Então, um dedo apontado pode ser uma insistência inconveniente, persistente. Bom, o que acontece? Eu aceito se quiser? Não, não é só isso. Eu aceito se eu puder aceitar, né? Se eu tiver condições de reação. E nem sempre eu tenho, não é? O maior impedimento, a maior parte das vezes, é emocional. Né? Eu estou falando do meu trabalho, mas como é que eu vou ficar sem trabalho? Né? Aí um chefe manda eu fazer um trabalho que é inferior ao que eu estava fazendo, isso configura um abuso. Mas mostrar isso como um assédio moral, e isso chegar, inclusive, ao âmbito do direito, por exemplo, do direito trabalhista ou de uma ação civil, para que eu possa ser protegida daquele ser, não é simples, não é fácil. A mesma coisa se isso se passa, né, entre quatro paredes. Então, falaram assim, pois é, a moça lá na Barra foi espancada, terrivelmente espancada, pediu muito socorro e nenhum vizinho chegou para socorrer. Ela ficou apanhando por muitas horas, né, por muito tempo. Bom, sobre isso eu vou falar só dos direitos e das possibilidades, né? É uma coisa cidadã, é uma atitude cidadã que, ao ver, né, alguém sendo abusado, assediado ou sofrendo bullying, que eu possa tomar uma atitude. Graças a Deus e graças à Lei Maria da Penha, hoje um vizinho pode simplesmente chamar 190, anônimo, e pedir um socorro para aquela pessoa. É anônimo. Ninguém vai ficar prejudicado, né? Então eu posso, se eu vejo que uma criança está apanhando insistentemente, ou se eu vejo que um animal está sendo maltratado por uma pessoa que viajou e o animal não está nem comendo, não está podendo, né, beber água, essas coisas, eu também posso denunciar. Então a facilidade hoje legal de facilitar e poder, né, dizer para a autoridade policial que está acontecendo uma violência, né, de qualquer tipo, passa a ser quase que um dever cidadão. E nós não devemos ter medo de denunciar essas questões. Não devemos, porque senão estaremos sendo coniventes com a violência, com o assédio, né, com o despropósito de alguém usar qualquer tipo de poder que seja, né, físico, sexual, ou qualquer tipo de poder ou status numa empresa, e aí eu posso denunciar, sim. Claro que muitas mulheres podem recorrer ao 190, sim, fazer uma queixa, fazer um RO em qualquer delegacia, né? Muitas situações, eu estou falando de mulheres por causa do tal do feminicídio, então elas podem recorrer, né? Graças a Deus, agora quando ela faz o RO, depois ela não vai poder retirar isso. Porque antes as próprias pessoas iam lá, davam as suas queixas, eram registradas, e quando era a hora de efetivar a queixa para passar para o âmbito judicial, sair do policial, a pessoa chegava lá e não continuava com o processo. E o que faz uma pessoa não continuar com o processo, a maior parte das vezes é medo. Medo das consequências. E aí não vamos entrar em que consequências, se é uma demissão, ou se é apanhar mais, ou se é até morrer. Mas enfim, medo das consequências, né? O que vai acontecer comigo quando de verdade eu for denunciar, né? E muitas vezes ainda hoje as pessoas chegam, vão, fazem a sua queixa, ou, digamos, a delegada da Delegacia de Mulheres ouve,
mas depois ela não quer fazer um registro formal. Se fez o registro formal, a outra parte será chamada. E aí começa um processo ainda na esfera policial. Mas isso, quando começado, não tem volta. Não é? Então, esses recursos, o 180, que é um telefone importante, né, para que seja de salvaguarda da mulher, estou falando da mulher, já que estamos falando de feminicídio, esse telefone está aí para todos nós. Né? E 190 para todo tipo de denúncia. Bom, quero falar também que nosso tema de hoje é assédio, abuso e bullying na família, nos relacionamentos, como reconhecer e o que fazer. Tudo que não é autorizado por mim e que incide sobre mim de maneira persistente, configura assédio, abuso e bullying. É não autorizado. A palavra que caracteriza esse comportamento, essas situações é autorizado. Eu disse não, não é? Mas existem todos os outros aspectos que são muito sutis. Por exemplo, vamos ver no âmbito do trabalho. Eu saio de férias, eu tenho a minha mesinha, minhas coisinhas lá na minha mesinha. Eu saio de férias, quando eu volto, cadê mesa? Não tem mais. A sua mesa foi transformada num negócio desse tamanho, lá naquele canto. Isso é assédio moral no trabalho, porque isso me desqualifica, isso me... não é? Então, a situação meu Deus, sim, de comprometimento está declarado, não é? Isso é um abuso de autoridade, porque simplesmente eu poderia chegar, a pessoa poderia dizer, olha, agora pelo trabalho que você realiza, a sua mesa vai ficar lá naquele canto, é necessário, mas não, é uso excessivo e prejudicial do poder, né? Qualquer tipo de poder. Eu acho interessante falar sobre poder, porque existe o poder, a autoridade que é legal. Então ela está dentro da legalidade. Uma legalidade pode ser um cargo na tal empresa que eu acho que me permite fazer isso, aquilo outro. Inclusive abuso de autoridade. E existe a autoridade que é legítima, que eu dou a ela essa autoridade, esse poder de fazer coisas, né, que usando a autoridade dela. É muito diferente, completamente diferente, porque quem precisa reconhecer aquela autoridade, aquele poder de mando, sou eu, né? Eu dou àquela pessoa o direito de. Aí entra-se numa discussão muito complexa, que uma pessoa que sofre abuso dentro da casa, de qualquer tipo de constrangimento, se isso pode ser passível, não é, de ser visto dentro da justiça ou por qualquer outro meio, para que haja o impedimento daquela ação. Bom, impedir a ação passa também por uma vontade, a maior parte das vezes. Se não for um abuso físico de uma pessoa superior a mim, né, que eu não tenha capacidade de reagir a ela, se não for isso, né, eu posso ainda de alguma forma expressar a minha vontade. Mas muitas vezes, as situações que envolvem aquele cenário, né, são de meu interesse amoroso, meu interesse emocional,
ou simplesmente uma fraqueza minha. Por isso eu quis começar com a codependência, quando eu e o outro somos um, e eu não quero ficar sem aquele um. Então, quando nós vamos olhar esses casos de casais, de casa, de casais habitando e que entre eles há violência, algum tipo de violência, nós não podemos deixar de pensar na codependência emocional. E codependência é quando eu não estabeleço bons relacionamentos para mim. Aquele relacionamento não é bom para mim. Realmente, a pessoa com quem eu casei, a pessoa que eu estou apaixonada, às vezes fica muito difícil de ver que atrás daquela pessoa existe, às vezes, até um traço de psicopatia, né? Às vezes, estou falando às vezes, um traço de pessoas que gostam de infligir sofrimento aos outros. E eu não me dei conta porque eu estava muito envolvida emocionalmente. A mesma coisa no abuso religioso, no assédio religioso. Isso é muito comum, né? Uma pessoa que detém o poder da religião, do conhecimento, né? Das coisas da religião, exerce um poder transformador em cima de mim, tamanho que eu perco a minha condição de avaliação, né? Então as pessoas chamam isso de muitos nomes, né? Fez a cabeça da pessoa, porque o outro é cabeça fraca. Sim, essa história de que o outro é cabeça fraca é aquela história da pimenta, né? Na pimenta no olho do outro, né? É mole. Nem sempre, né? A questão do assédio, do abuso e do bullying, ela é pregnante, né? Eu digo que eu não vou me submeter àquilo, àquela situação, e eu nunca, não, eu nunca não. É bom pensar duas vezes se em alguma outra situação você se submeteria. Estar submisso a alguém me leva a 3 atitudes, né? Então aqui eu tenho um abusador, aqui eu tenho a vítima. Todo abusador, de qualquer nível, tipo, que vocês quiserem, isso é só para vocês gravarem essa visão. Existe um abusador, que normalmente é superior por algum motivo, existe uma vítima, que por algum motivo é inferior. Esse abusador abusa dessa vítima, portanto a relação não é mais igualitária, como eu falei. Aí essa vítima vem para cá. Bom, eu vou dizer a vocês o que a vítima faz, o que a maior parte das vítimas fazem. Muitas se recolhem daquele abuso. Algumas choram e poucas revidam. Eu vou falar do revide, né? O revide é interessante. Às vezes uma pessoa não revida, o abusador vai crescendo o abuso, né? Ele vai crescendo. Aí no dia que a vítima funciona como uma panela de pressão. Então lá dentro da panela vai 1, 2, 3, 4, 5, até que aquela panela de pressão explode. Então uma vítima, muitas vezes, quando ela explode, ela não limite, porque ela já está além do limite dela. E a panela de pressão estourou. Então ela pode simplesmente por exemplo, né? Assim, tranquilamente, ou fazer algum tipo de estrago enorme. Então, quando nós falamos até dos feminicídios, né, dessas situações de grande abuso contra o outro, não importa o sexo, quando nós falamos disso, falamos de pessoas, eu não estou dizendo que certo ou errado, porque tirar a vida de alguém não tem nada de certo, nem nunca terá, mas de pessoas que emocionalmente extrapolaram os seus limites, por algum motivo, né? Então, o julgamento do que é de quem abusa e o julgamento de quem é vítima precisa ser, não pode ser generalizado.
ele precisa ser contextualizado dentro daquela situação, daquele momento e com aquelas pessoas, não é? Não é bom você virar, né, num campo de futebol, todo mundo sendo aquilo passando no mundo inteiro, e você dizer para um jogador que ele é um macaco. Isso nunca será bom. Não há, porque o abuso, ele é algo que aborrece ou desgosta, né? Que intimida, que humilha, que maltrata os que são alvos dessas ações. Então, qualquer que seja o nome, assédio, abuso, bullying, constrangimento, dá no mesmo. Eu me sinto muito mal, muito afetada, né, pela ação de alguém, porque alguém teve aquela ação. Isso pode ser no trabalho, porque eu quero expandir para nós sairmos do abuso sexual, né, do abuso, estupro. Claro que eu não estou minimizando estupro, óbvio, mas eu quero dizer que não são só esses abusos que existem, né? Um abuso moral em que, por exemplo, você vira para uma pessoa e diz: ah, você não vai conseguir mesmo, você é burro, você não consegue, né? Ou eu ofendo, ou eu digo um palavrão para que desqualifica. Tudo que desqualifica configura abuso, configura assédio, né? Eu não tenho esse direito de simplesmente desqualificar o outro. Quem sou eu? A não ser que eu me sinta dotada de poder de alguma coisa, por algum motivo, que eu tenha esse poder de fazer essa avaliação, não é? De fazer esse juízo. Então, e quanto mais eu faço esse juízo, eu digo a vocês, mais doentinho eu estou, né? Então, essas situações de assédio, abuso e bullying, normalmente, quase sempre, envolvem superioridade e inferioridade de qualquer tipo, não é? Então eu só peço que agora, aqui depois desse nosso encontro, que quando vocês ouvirem, né, sobre abuso, né, vocês sejam mais cônscios, fiquem mais conscientes de que nem sempre é só aquilo. É muito complexo você generalizar uma situação que pode ocorrer dentro de uma família, a não ser, eu estou falando dos casos patológicos, né? Então vai lá, mata o filho, joga pela janela, isso é uma patologia, né? Porque é aquilo que eu falei, todos essas situações de assédio, abuso e bullying, elas têm gradações. Pode ser um assédio, passar e dar uma palmadinha. E isso é um assédio, uma gracinha, uma demonstração de fofura. Não é? Claro que não é. Se for aqui, enquanto for, mas quem diz que essa mão não vai pesar e que essa pessoa não vai agravar aquele tapinha, né? Então tinha aquele funk, né? Um tapinha não dói, um tapinha não dói. Depende, não é? Depende, porque se eu sou um abusador, eu não tenho limites. E falar sobre limites é bem importante. Vocês encontram trechos sobre limites maravilhosos. Eu posso citar aqui 2 livros que vocês podem comprar ou baixar pela internet, que são maravilhosos. E um que fala de limites, são 4 paginazinhas, é muito pequeno, mas tem umas perguntas que podem fazer vocês refletirem. Porque são livros de codependência, normalmente muito utilizados por pessoas que praticam o programa 12 Passos ou que estão em processo, né, de autoconhecimento, e um deles é Para Além da Codependência. Esse livro, exatamente assim, Para Além da Codependência, tem um capítulo que fala sobre limites. E os limites somos nós que temos que estabelecer, não é? Nós. É melhor estabelecer no início, antes que aquele assédio, abuso e bullying aumente, não é? Então, por exemplo, o garoto foi para a escola, veio e relatou que o menino disse que ele era gordo, quer dizer, dentre tudo praticou ainda gordofobia, né? Quer dizer, é uma forma de bullying importante.
Aí fala para a mãe, ah, fulano me chamou de gorda. Ah, bobagem. Bobagem não, não é uma bobagem. Já está valendo uma ida à escola para dizer, peraí, meu filho sofreu um bullying. Ah, o outro é porque é pichain. Imagina. E aí a família condescende daquela situação, permite que aquilo, né, dá assim assim, ah, isso é coisa de criança. Criança faz isso, criança não faz isso. Só a criança que está sendo educada para depois cometer os abusos maiores. E que não é uma pessoa que está sendo criada respeitando o outro. Então, assédio, abuso e bullying também tem um conceito que passa junto, que é o respeito. Ana, fala o nome dos livros, por favor. Então, Isabel, Para Além da Codependência. Esse tem o capítulo Limites, Isabel. E o outro livro é Codependência Nunca Mais, que tem um capítulo importantíssimo, que se chama Desligamento. Porque os dois caminham juntos, né? O limite e desligamento, eles caminham juntos. Vale dizer, se eu não boto a boa cerca, eu não faço bons vizinhos. Quem tem que botar o limite, expressar qual é o limite, sou eu, né? No limite, às vezes, das minhas forças, mas eu preciso fazer isso. Se eu não consigo fazer sozinho, eu posso pedir a uma vizinha, eu posso pedir à escola, não é? Para que interceda, para que impeça a continuidade daquele ato, né, que constrange alguém, que é insistente, aquele ato insistente que humilha, desqualifica, né, e que é repetido, pode ser repetido, que maltrata, não é? Maltrata alguém. Então é isso. Tudo bem, Isabel, à disposição. Então esses dois livros são livros excelentes, não são livros muito caros, né? São livros que vale a pena uma pessoa entender, né? E sobre codependência também, vocês podem ir na palestra da apostila virtual lá no YouTube, a 1, que fala sobre compulsão, porque aqui na primeira live eu não falei muito de codependência, mas lá na palestra, no YouTube, eu falo sobre codependência, entendeu? Porque a codependência é algo muito importante, porque vamos lá, quem não quer ser reconhecido pelo outro? Codependência se imagina uma pessoa e outra pessoa. Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ser amado? Não é? Quem não quer ser gostado? Quem não quer ficar visível nos seus méritos, né? Em tudo que faz? Todo mundo quer. Então, às vezes, porque eu quero muito, muito que o outro me aceite, goste de mim, reconheça o meu valor, eu vou distendendo o meu limite. Eu vou perdendo a consciência de que estou abrindo uma brecha imensa. Daquele amor, daquele reconhecimento, venham outros comportamentos que são ruins, que são abusadores, que são assediadores. Então, é importante entender se eu sou um codependente ou não. E lamento informar, mas a maior parte de todos nós somos. Porque a codependência implica em amor, implica em pessoa que eu estou bem quando eu estou com ela, aquela pessoa é tão boa para mim, ela fala coisas tão legais, né? E isso vai aumentando a relação de amor. E eu não estou falando só me referindo a amor sexual, não, eu estou falando de amor. Isso acontece muito entre os amigos, né? Quando você vê, você está completamente submetido ao amor de um amigo, né? Então é ele que escolhe os programas, é ele que diz o que vai fazer, né? E você simplesmente acolhe, porque é um bom... Boa noite, Antônia. É porque simplesmente ele é um bom amigo. Então o codependente não quer perder o outro. Ele sente a falta. E ele, para não perder o outro,
ele abre mão, muitas vezes, de si mesmo, de suas vontades, né? De expressar suas vontades, de dizer, peraí, agora você escolheu o cinema, mas agora, poxa vida, você já escolhe sempre cinema, vamos ao teatro. Então, é qualquer tipo de coisa em que eu possa prevalecer, e aí entra um outro contexto muito interessante, a minha vontade. O desrespeito à vontade de alguém é muito complicado, né? E esse desrespeito, aí eu recebo o desrespeito, mas eu penso assim, não, essa pessoa não fez isso por mal, não é? A tendência nossa é simplesmente desculpar. Não, não fez por mal, foi só dessa vez, não é? E só dessa vez, mais uma vez, mais uma e outra vez, né? Então, essa situação, ela precisa, né, ser revista. Essa relação pode não estar sendo mais. Nós entramos na relação da codependência, relacionamentos que não são saudáveis, né? Porque por trás disso existe um grude, né? Um grude, um padrão grudento, que daqui a pouco eu não consigo mais. Isso chama simbiose. Eu entro em simbiose com o outro. Aí eu digo, peraí, sem essa pessoa eu não consigo viver mais. Então, quando eu disse que a codependência é um mal estrutural do assédio, do abuso e do bullying, eu digo, né, e repito agora para os que entraram agora, que é verdade. Porque eu não quero perder aquela pessoa por algum motivo. E posso garantir a vocês que o motivo do amor é muito forte. Porque todo mundo quer amar, todo mundo quer ser amado, principalmente na mesma proporção. E nem sempre isso acontece. Mas aí eu fico, às vezes, e muitas vezes, por isso que eu falei a palavra consciência, às vezes é só uma fantasia, né? E aquele amor, aquela amizade, aquele relacionamento nem existe mais. Já acabou faz tempo, mas eu ainda estou colado nele. Eu ainda estou achando que posso viver esse relacionamento, né? E às vezes eu esqueci de perguntar para o outro, ei, você quer também? Né? Se é um amigo, seja o que for. Então, por exemplo, dentro da família, vamos falar de pais e filhos, né? Acontece. Realidade parental, por exemplo, pai e mãe muito fortes que se impõem com suas vontades, com os seus pensamentos e tal, muitas vezes esse filho pode se sentir muito pequeno, muito apequenizado, né? Muito pequeno, se tornou muito pequeno, a ponto de não sozinho, ou pensar precisando da opinião e do aval de alguém que tenha conhecimento. E se esse conhecimento se confunde com o poder, aí nós temos que questionar, né? Porque eu estou obedecendo porque é uma autoridade para mim, porque eu dou a essa pessoa, aí voltamos à definição do legítimo, né? Porque eu dou a essa pessoa o poder legítimo de falar para mim sobre coisas, me ensinar coisas, me dizer coisas. Então eu legitimo essa pessoa. Vamos lá, vamos pegar uma coisa atual, que está acontecendo muito mesmo. Como eu, enfim, né? Muitos psicólogos estão fazendo um trabalho de atendimento voluntário, gratuito, inclusive, para tratamento de pessoas, né? Eu digo a vocês que eu não pude entrar num trabalho assim, porque eu acho que muitas vezes a opinião de alguém que tem esse poder de ter o conhecimento e numa sessão rápida, não é? Que seja, ou que não seja rápida, de uma hora, né? Diz algo para alguém, ela está exercendo um poder para o qual ela não foi legitimada, não é? Então, por exemplo, eu posso falar, como estou falando aqui para vocês, teoricamente, de uma forma genérica,
mas não posso sentar com uma pessoa em 60 minutos e não estou, quer dizer, criticando quem faz, porque está fazendo com a melhor das boas intenções, mas na verdade fica muito restrito o meu diálogo com essa pessoa, não é? Então as pessoas que estão recorrendo, porque já estão, tipo, digamos, não aguentam mais a solidão, não aguentam mais a depressão, não aguentam mais isso e aquilo, elas às vezes estão pagando preços, né, de ouvir coisas que às vezes elas não estão nem prontas para ouvir. E quando eu desqualifico não, quando eu tiro o véu da ilusão, né, e digo para uma pessoa, olha só, esse seu casamento acabou. Eu tenho que poder segurar aquela coisa, né? Quem solta as flechas tem que parar. Eu tenho que simplesmente depois dar uma continuidade e um reforço e um suporte a essa pessoa para que ela possa ouvir essa frase. Isso não é uma frase simples. Isso é uma frase bem a vida de um indivíduo, não é? Um indivíduo em sociedade, em grupo, num contexto que muitas vezes ele não pode sair, por exemplo, da família, não é? Ele não consegue sair. No relacionamento, talvez ele possa dizer, depois eu vejo, né? No relacionamento de amigos, essa pessoa não serve mais para ser meu amigo. E aí eu posso até, deixa eu ver aqui, uma pessoa está escrevendo, Ana, se eu, pessoa física, legitimo uma pessoa a me abusar e entro na justiça, polícia, para que a pessoa não me abuse mais, mas ainda assim sigo permitindo que essa pessoa me abuse. Isabel, eu vou dizer algo para você. E falei da outra vez, eu sou uma pessoa que pertence ao programa de 12 Passos. Eu diria para essa pessoa, assim, para falar também, para que outras pessoas, né, aproveitem a sua pergunta, que é excelente, um fato aí que você está falando, que é o seguinte, quando a pessoa não consegue se desvencilhar, ela tem que se tratar. Se ela já tomou, né, uma atitude, buscou a polícia, né, e ainda assim ela permanece, que é isso que você está me falando, né, genericamente, você está me falando isso, eu posso sugerir a ela que procure os grupos de 12 passos, sabe, Isabel? Por quê? Você tem mulheres que amam demais, né? Passou na novela, era uma mulher que apanhava, mas nem toda mulher que ama demais apanha, né? Mas Mulheres que Amam Demais é um grupo excepcional e é um grupo... eu digo que o programa 12 Passos é bom, bonito e barato, né? Você tem Codependentes Anônimos, que é outro grupo sensacional, né? Você pode entrar nos sites, pesquisar, fuçar lá para você entender melhor, né? Então você tem Codependentes, você tem Mulheres que Amam Demais, né? Você tem Neuróticos Anônimos, também excelente grupo. Todos seguem o programa de 12 Passos já, né? A AA foi criado em 1935. Esse programa já salvou muitas e muitas e muitas vidas, né? Você também tem Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, né? O Dependente de Amor e Sexo Anônimos trabalha com 3 conteúdos principais. A codependência, normalmente relacionada a pares, né? A uma relação de par. Então vamos lá, codependência, fantasia de romance, porque muitas vezes a pessoa que já sabe o que vai acontecer, que é o que você está me citando, que já entrou na esfera policial e ainda assim permite, essa pessoa está precisando de suporte emocional, entendeu? Não há dúvida, ela não está conseguindo realizar algo para se proteger verdadeiramente. É claro que até o Estado tem, muito incipiente, muito pouco, né? Um lugar para que essas pessoas possam, através do atendimento em delegacia de mulheres, sejam até serem retiradas para abrigos para não continuarem sofrendo aquilo, né? Aquela dificuldade. Bom, então é isso que eu posso falar para você. As Irmandades de 12 Passos, né? Citei DASA,
Sim, outra questão para se poder ser um DASA é sofrer abusos, não é? O abuso está incluído, né, em um dos objetivos do DASA, para você poder se identificar, né, com aquela irmandade ou não. Então fica aí minha recomendação para geral, que não seja para vocês, mas para um amigo, para uma pessoa que vocês conheçam, e basta entrar no site. Informações, onde tem as reuniões, agora está difícil, né? Temos a pandemia, mas essas irmandades estão fazendo muitas reuniões online. Então isso pode nos facilitar, né? Mesmo que você chegue lá na reunião online só para ouvir, não é? Às vezes ouvir o que uma outra pessoa passou, né? O como ela está, e num grupo, sabe? O que acontece é que nós temos as pessoas que estão melhores que nós, as pessoas que estão igual a nós e as pessoas que estão piores que nós. E como é um grupo que não aconselha, né? Ninguém dá conselho para ninguém, esses grupos não há conselho, né? Existe identificação. Às vezes você pode se identificar com algo que está sendo relatado lá e isso te beneficiar. Além, claro, eu vou dizer para você que eu acho que a pessoa deve sempre denunciar, né? Denunciar e procurar um auxílio para ficar, às vezes, de fora, né? Entendeu? Às vezes mais distanciado. Simplesmente, muito importante isso, não esconder da família. Não esconder. Vejam bem, a vítima não precisa se esconder. Quem tem que se esconder é quem abusa, é quem assedia, é quem faz o bullying. A vítima não tem que se esconder, não tem sentido. Ela não precisa ter vergonha de ter sido vitimada. Não, quem tem que ter vergonha é quem vitimou. E vergonha mesmo, né? Vergonha na cara. Porque ninguém, né? O ser humano, não, por pior que seja e por pior que seja a situação, não merece ser vitimado. Então a vítima não tem que ter vergonha. Né? A maior parte das mulheres, por exemplo, falando das mulheres, enfim, e muitas pessoas ficam com vergonha, porque estão com marcas, o olho está roxo, né? Entende? Passou por aquilo, não queria passar. Então ser vítima, muitas vezes, é isso mesmo, Mary, a vítima vai se esconder, é o que mais acontece. Ela não divulga, ela não pede uma ajuda, não é? Ela não pede um suporte, esconde da família. Às vezes a família nem estava sabendo que aquilo estava ocorrendo, né? Então, a vergonha dos vizinhos, né? Então eu tenho um caso interessante que uma mãe de um adicto me procurou e eu disse, olha, o dia que você vai estar bem é quando você simplesmente, ela sofria violência física, né? Então, simplesmente não abrir a porta para seu filho. Saiu do consultório, foi para a casa dela, trocou a fechadura, que é o ponto máximo, né? Aí o filho, ela liga para mim e diz, ele está batendo aqui na porta, ele vai derrubar a porta. Eu disse, o que aconteceu? Eu troquei a fechadura. Aí eu disse, você vai segurar essa situação? Você está pronta para trocar uma fechadura? Aí o garoto começou a chorar lá do lado de fora, os vizinhos chamaram a polícia. Quando ela viu que a coisa estava assim, ela abriu a porta, não é? Entendem? Abriu a porta. Porque ela não estava pronta para ver aquele filho ser levado, ela não estava pronta para a vergonha no corredor do edifício, ela não estava pronta. Então, uma pessoa que queira sair de uma relação abusiva pode e deve procurar algum tipo de ajuda. Esse tipo de ajuda pode ser na religião, pode ser no programa de 12 Passos, pode ser lendo esses livros que eu recomendei, mas tem muitos outros, né? Pode buscar um processo psicoterapêutico, né? Mas é muito importante que ela não aceite.
né? E que, claro, eu estou dizendo isso não aceitar, mas condicionado à sua integridade física. Não estou dizendo aqui para nenhuma pessoa que apanha para pegar uma faca e partir algoz do abusador, né? Eu não estou falando isso. Bom, então não era meu objetivo falar de todos os tipos, mas vamos lembrar. Existe assédio, abuso, bullying físico, emocional, mental, espiritual, energético e moral. Todos eles muito danosos. Mas existe recurso, eu quero deixar uma palavra de esperança, existe recurso, existe defesa para pessoas nessas situações. Tá bom? Espero que eu tenha atendido de alguma forma a expectativa de vocês. Eu estou disponível, né, para qualquer tipo de contato. Vocês me acham aí nos telefones de consultório, essas coisas todas. Mas aqui o recado que eu queria dar é esse. Semana que vem eu vou continuar com a Escola Exemplo Vivo enquanto não puder voltar a fazer presencial, né? Que estou sentindo muita falta do presencial, aprendendo a lidar com essa ferramenta, né? Que nos permite ter algum tipo de contato. Então, na semana que vem, eu vou falar sobre solidão e solitude. A diferença entre estar sozinho, consigo mesmo, e estar sofrendo por estar sozinho. E isso também tem a ver com o que nós falamos aqui, né? Com a codependência, com o precisar do outro. O homem é um ser gregário, né? Tá bom? Então, semana que vem vai ser solidão e solitude. Se vocês tiverem, conhecerem amigos, vocês, por favor, divulguem. Eu quero que as minhas palavras cheguem lá em Rondônia. Esse é o meu objetivo, tá? Um beijo, queridos. Fiquem com Deus. Uma boa semana, cheia de saúde e fiquem em casa. Vamos obedecer aos médicos, né? Eles sabem. Tá bom, gente? Um beijinho. Tchau, tchau.